Fala pessoal, a paz do Senhor. Estamos aqui com mais um episódio do Jesus Talk Podcast. Mas antes de tudo, meus irmãos, deixe seu like aqui, se inscreva no canal, sabe por quê? Porque o YouTube entende assim. A partir do momento que você se inscreve, a partir do momento que você deixa seu like, esse vídeo, esse podcast, ele vai ser mostrado para mais pessoas. Então, deixa aqui seu like, se inscreva, comente nesse vídeo em nome de Jesus, porque eu tenho certeza que esse episódio aqui vai impactar muitas vidas em nome de Jesus. Então, apresentando hoje a nossa convidada, eu estava muito animado, pessoal, com essa conversa, porque é um assunto que me interessa bastante e eu creio que é um tabu muito grande no meio da igreja. Então, seja bem-vinda, Gisele. Olá, bom dia. Bom dia. Ô, Gisele, nos conte aqui um pouco da sua história, de onde você veio, o que te trouxe até aqui. Então, muito prazer. Meu nome é Gisele, eu sou psicóloga cristã primeiro, né? Primeiro de tudo, eu sou cristã, né? E eu sou de Belo Horizonte, né? Por que a psicologia? Eu falo que eu sou de Belo Horizonte com um pezinho em Ataleia, né? Do interior de Minas. E eu estou congregando hoje na Batista Anunciar, é a minha casa, para onde glória ao Senhor. E a psicologia, ela veio como um presente, eu fui escolhida por Deus. Eu não falo que foi a psicologia, não foi eu que escolhi a psicologia, mas sim a psicologia que me escolheu. Amém, glória a Deus. Ô, Gisele, tipo assim, lógico que não foi igual você falou, assim, desde, foi Deus, né, que te direcionou e tudo mais, mas a Gisele criança, o que você sonhava ser quando criança? Assim, não era psicologia, né, lógico. Não, é até engraçado, porque eu sonhava em ser repórter. Eu falava que eu ia ser repórter minha vida inteira. Eu falava, não, eu vou ser repórter. Por um bom período eu trabalhei isso em minha mente, eu ia ser repórter, só que no decorrer da minha caminhada eu encontrei até a enfermagem, olha que caminhos. Pois é, Aí eu fui pela enfermagem, fiz uma prova, fiz vestibular para poder fazer enfermagem. Passei no vestibular, olha só pra você ver. né? Aí eu falei, não, meu sonho de, olha só, de repórter, você enfermeira, era um sonho cuidar. Eu sempre tive em mente em querer cuidar das pessoas. Então, com isso, né, eu fiz o vestibular, passei, só que não entrar na universidade, o Espírito Santo de Deus literalmente falou comigo que não era isso que ele queria de mim. E eu fui e tranquei a faculdade de enfermagem, não cheguei a fazer nenhum módulo, só Sim, entrei literalmente, eu entrei na faculdade, né? sim. Entrei literalmente com os pés lá dentro e falei, não, Deus falou comigo que não era, e eu fui e troquei. Mas um sonho mesmo que eu falava desde criança era ser repórter e ser enfermeira. Olha que doideira, né? Tipo assim, nada a ver, né? Mas Deus muda os planos, né? Às É, é, vezes a gente faz um trajeto e Deus faz outro. é aquele negócio, né? A gente não tem que viver os nossos sonhos, e sim os sonhos de Deus. E às vezes o sonho de Deus vai totalmente contrário daquilo que a gente pensa. Vamos lá, pessoal. Tivemos um pequeno problema técnico, mas vamos dar continuidade, em nome de Jesus. Igual eu estava falando antes, o Júnior criança, né? O Júnior criança, ele queria ser advogado. É só pra você ver. Queria ser advogado. Aí depois, né, no ensino médio ali, chegou aquele negócio de camisa de profissão e tudo mais. Eu falei assim, ó, eu quero ser engenheiro agora. Mas eu não sabia que engenharia que eu queria fazer. Aí eu falei assim, gente, que engenharia que eu vou colocar? Aí eu não coloquei nada não, só coloquei engenharia mesmo. Beleza. Aí eu fui pra faculdade, engenharia de produção. Fiz um semestre e meio, mais ou menos. No meio do segundo semestre ali, eu encontrei com a tal da computação. Falei assim, cara, é isso que eu gosto, sabe? E eu, desde pequenininho, eu sempre gostei de mexer com essa parte de TI, de computador e tudo mais, e nunca me atinou nisso, né? E hoje, glória a Deus, eu tô usando, né, igual você falou aí, hoje tá sendo um canal, né, para poder dissipar o evangelho de Deus, sabe? Então, hoje, glória a Deus, naquilo que eu formei, hoje tá se tornando base, né? Então, você tem muito disso, né, na sua profissão. E é assim, eu fui, o meu percurso, até trazendo essa parte da camisa, a gente fica assim, não, camisa, né? A gente Pois vai é. se descobrindo, Sim, né? A gente vai se permitindo se descobrir. E a princípio, né, nessa fase aí da mocidade, da adolescência, a gente vai se descobrindo. E quando a gente chega, né, Deus vai, eu falo que Deus vai moldando os nossos dons, aprimorando, o diamante, né, ele vai lapidando aquilo ali para transformação. sim. Para onde ele fala assim, não, vou te usar ali. E foi aonde eu me descobri. Eu falo que, por mais que eu entrando lá na universidade, Deus falou comigo que não era aquilo,
eu ainda fiquei sem entender. Como assim? Não é aquilo? É um sonho que a gente vem carregando. Sim, E sentada verdade. no ônibus, não sei, né, da nossa época, aqueles enciclopédia grandão. Nó. Eu abri ele e comecei a ler, folhear. Aí Uhum. lá tinha Carl Rogers, que é das abordagens que eu defendo, que é humanista. E Sim, lá eu me descobri na psicologia. Aí você vai e fala assim, gente, olha o que Deus faz através dali, de um posicionamento, de uma escolha nossa, sim, né? Onde eu me disponibilizei e estou aqui hoje, sim, né? verdade. Atuando. Verdade, Gisele. E nesse sentido, Gisele, porque a gente pensa, né? Às vezes uma pessoa sonha com algo a vida toda, né? Ela vai desde pequena ali direcionando, às vezes os pais vão direcionando ela por aquele caminho Uhum. e chega num ponto que Deus fala para ela não, não é isso que você vai fazer. Tipo assim, como que na mente dessa pessoa a pessoa consegue lidar com isso, sabe? Lidar com a frustração de entender que ela não vai viver aquele sonho, que Deus tem outros planos e agora ela tem que partir para um caminho, às vezes, totalmente contrário, né? Igual você. Você sonhava em ser jornalista e hoje você é psicóloga. Como que na mente da pessoa ela consegue associar tudo isso? Tem um livro que chama O Deus que Destrói Sonhos, que eu me identifiquei muito com ele, né? Que você sonha e, peraí, não é assim, não é por esse caminho. E trabalhar isso na nossa mente é um ponto na psicologia que a gente fala muito de aceitação. Eu aceitar um novo e eu permitir descobrir, me descobrir dentro desse novo. Né? Eu tenho uma intervenção que eu sempre utilizo no meu consultório, que é quem é você? Eu Sim, sempre pergunto para o meu paciente, quem é você? Que ele vai refletir sobre toda a trajetória dele. Quem é você? Não é quem é você hoje. Começa lá atrás, que aí você vai trabalhando essa construção e mudando, aceitar, e aceitando o seu novo eu. Ah, existe uma frustração? Você se pergunta, quem seria Gisele hoje repórter? Que caminho que eu ia estar? Né? Aí vem a minha conversão e eu falo assim, nossa, agora eu entendi. Né? Que a gente não entende lá, mas a sim, gente se permite entender, compreender a partir do momento que a gente vai vivendo e vai se aceitando. Eu preciso aceitar, eu preciso me permitir, eu preciso me desafiar para eu poder viver o novo. sim, Né? É o verdade. desafio de viver o novo. Sim, verdade. De falar assim, porque muitas vezes a gente vira e fala assim: ah, eu não consigo, eu não dou conta, eu não sei. Eu falo assim, gente, eu, psicóloga, como você trouxe também, desculpa te cortar, os pais, porque a aceitação familiar minha não foi tanta, tipo assim, você vai ser psicóloga, tipo assim, né? Sim. Tinha aquele tabu da época, psicólogo Preconceito, cuida de né? doido, né? O preconceito, Uhum. né? Aí criava aquela barreira ali atrás, né? Aí você tem que desconstruir tudo isso e mostrar o seu novo eu dentro da sua área. Sim, é verdade. E Deus, ele não quer nada de ruim pra nós, né? Se ele tá mostrando um caminho totalmente contrário daquilo que nossos pais, ou às vezes nós mesmos sonhamos, é porque ele sabe que lá na frente, às vezes a gente, igual você falou, a gente não vai entender agora, mas lá na frente a gente vai entender o propósito a qual Deus está colocando no nosso caminho. Sim, sim, porque na adolescência ali na infância eu queria ser repórter, mas eu fui mudei, né, na adolescência, na blusa de formandos do oitavo ano, que a nossa Sim. época era o oitavo ano, a Uhum. gente coloquei lá enfermagem. Aí na minha mente eu queria cuidar. Aí hoje eu entendo que eu continuo cuidando, Sim. só que de uma forma diferente. Sim, verdade. E a gente partindo para outro assunto, falando no meio da igreja, Gisele, sobre a sua profissão, eu creio eu que é um tabu muito grande ainda, tá sendo quebrado, né, com o tempo. Eu vejo líderes, pastores falando mais sobre buscar, né, uma ajuda de uma psicóloga, tratar a mente e tudo mais. Você enxerga dessa forma mesmo? Tá sendo ainda tem um tabu ainda contra essa profissão sua? Assim, eu glorifico muito a Deus, porque algumas igrejas, né, até a minha mesmo, já quebrou isso, sabe? Que antes era Sim, muito mesmo. Se uma pessoa estava depressiva, era falta de Deus. Se uma pessoa quer sim. suicidar, ela não valoriza a vida, que Deus é o provedor da vida. Uhum. Hoje em dia já quebrou um pouco mais, a gente encontra menos, né? Mas tem igrejas menores que realmente acontece, que realmente tem isso. Aí traz até alguns personagens, né, que eu gosto de fazer como personagens da Bíblia, Sim, que viveu isso e fala assim, ele não viveu uma depressão, ele buscou Deus ali, sim. né? Então existe esse preconceito, né? E hoje a gente está desconstruindo isso, mostrando assim que o crente também adoece, que o crente também passa por um processo depressivo, que o crente também se sente sobrecarregado, né? Até mesmo dentro da igreja por tarefas, né?
Então a gente está desconstruindo isso, trazendo um equilíbrio, mostrando para eles, mostrando para nós, irmãos em Cristo, que eu vou passar por essa dificuldade, mas eu vou vencer ela, sim, buscando Deus primeiramente, depois um profissional, medicamento se necessário, porque por mais que hoje não tenha o tabu de procurar um psicólogo, tem o tabu de tomar um medicamento. sim, Ah, Gisele, eu vou virar dependente, viciada de medicamento. Deus vai me curar. Eu creio que Deus vai te curar, irmã. sim, Só que Deus vai te dar estratégia, que é um medicamento, que é um profissional. Aí a gente vai lá e desconstrói isso, mostrando para a sociedade, mostrando para todo mundo que está ali no meio da igreja, que pode acontecer até com a gente. E a gente vai se levantar, a gente vai buscar um apoio profissional para poder desconstruir isso, né? Que sim, não é verdade. falta de fé. Aí que a gente vai buscar lá os personagens da Bíblia, né? Uhum. Eram pessoas, homens, né, próximos de Cristo, com intimidade com Deus e venceu. Sim, verdade. E você tocando nesse assunto, né, eu creio eu que tem muitas pessoas hoje que elas, por causa desse preconceito, elas estão morrendo, né? Porque elas não se abrem, elas não conversam, elas não dialogam, porque, eu não preciso disso, eu preciso, lógico, a gente, em primeiro lugar, igual você falou, a gente tem que buscar a Deus, sim, mas a palavra fala, orai e vigiai, né? Quando Deus, a gente pede para Deus paciência, ele não vai dar paciência assim, de uma vez. Não, ele vai dar situações pra gente trabalhar essa paciência, né? Então hoje eu creio Sim, sim. que tem pessoas morrendo aí hoje porque elas têm vergonha de se abrir, vergonha de contar, eu tô passando Sim. por isso, por isso, por isso. E é verdade, né? Sim, e esse ponto que você traz de vergonha é o medo do julgamento. As pessoas estão muito preocupadas com o que o meu pastor vai falar, se eu falar com ele que eu estou triste, que eu estou angustiada, nossa, meu pastor, principalmente no meio de liderança, né? A gente pega esse ponto aí, de líderes que estão frente a uma célula, que estão, né, pastoreando, aí fala, nossa, é o pastor, como que minha ovelha vai reagir se descobrir que eu estou assim, Sim, né? Então, existe esse lado que adoece muito uma igreja, porque o que, que o outro vai achar? Aí é onde eu volto lá naquela pergunta que eu falei com você, que eu faço intervenção. Quem é você? Se eu sei quem eu sou, qual que é o meu propósito, onde Deus quer me levar, como que Deus vai me usar, eu não vou ficar preso no que o outro vai achar de mim. Eu vou buscar, sim, conselhos do meu pastor, do meu líder, né? O que, que ele acha, como que ele me orienta, né? Mas, peraí, eu sei quem eu sou, né? Eu sei o que, que eu estou passando. Ou às vezes sim. eu nem sei, e eu vou falar, Uhum. né? O nome aqui do meu consultório é um falar que cura. É o falar, que lá na carta de Tiago fala, confessar. E o confessar é o quê? É o falar. E quando eu falo, eu dou oportunidade para me ouvir, é uma intervenção Sim, terapêutica. Eu vou ouvir o que eu estou falando e vou processar tudo isso buscando uma solução cabível dentro do momento. É uma frase que meu marido fala muito, né? Faça a sua parte que eu te ajudarei, uhum. né? Deus vai me ajudar, mas eu vou Sim, ter que fazer a minha parte, que é procurar uma ajuda profissional. É confessar que eu não estou bem, parar de dar conta, que a gente quer dar conta de tudo, quer fazer tudo, sim, quer estar verdade. inserido em tudo. Acho que aguenta E tudo, tudo né? na nossa vida é um equilíbrio. A gente tem que ter um equilíbrio. A gente fala que nós somos três pilares, que é corpo, alma e espírito. Sim, E como que eu tenho cuidado dos três? sim, verdade. É aquele negócio, né? Você tá passando mal, você procura o quê? Você procura um médico. Você tá passando uma enfermidade ali no corpo. Eu vou. A gente não vai deixar de ir. Lógico que tem gente que tem resistência, tem medo de médico e tudo mais, mas Sim, as pessoas sim. entendem que é necessário. Então, o mental também é necessário tratar, né? Sim, se eu tenho um problema de pressão, de hipertensão, eu vou tomar um medicamento constante para trabalhar e para ajustar a minha pressão. Então, por que se eu tenho uma depressão, eu não vou tomar um medicamento? A gente tem crises de enxaqueca, tem dor de cabeça todo dia. Então, somos viciados em dipirona, Sim, verdade. Neosaldina, Dorflex. entendeu? Então, é o Sim, que a gente aceita uma situação e quando é algo mental, psíquico, que precisa do nosso suporte, a gente não. Aí tem aquele tabu lá atrás, a psicologia é para loucos, sim, né? Ainda tem essa visão, não, sim. só louco que precisa tomar tarja preta. Porque, né, ainda falam, você está É, tomando tarja preta, você não está bem, não. Aí vem aqueles preconceitos, aquelas brincadeiras que acaba constrangendo. Aí, para não se sentir constrangida, eu não vou falar para ninguém o que eu sinto e vou ir tentando, até a sim, hora que a gota d'água transborda, né? sim, verdade. E trazendo pro lado dessas pessoas que têm o preconceito, né? Como uma palavra pode matar uma pessoa, sabe?
Às vezes a pessoa ali tomou a decisão de contar o que ela tá passando, mas às vezes não encontrou a pessoa certa, né? E a pessoa vira e fala pra ela assim, não, isso aí é besteira, não, isso é coisa da sua cabeça, e deixa de frescura, né? Rola muito isso, né, Gisele? Às vezes a pessoa procura, ela quer ajuda, mas ela acaba não encontrando pessoas certas, né? Ah, não consegue, não encontra a pessoa certa, né? Então, por isso que a gente fala, escolha a pessoa que você sabe que vai te dar um suporte. Não é todo mundo que está preparado para ouvir a gente, né? Sim, verdade. Então, eu tenho que buscar, né? Se eu estou ali no meio da igreja, eu vou buscar uma ajuda ali do meu liderado, do meu pastor, e ele vai me orientar. Se ele não me orientou, eu vou procurar um médico, para aquele médico, um clínico geral mesmo. Porque se eu vou num clínico geral, ele vai falar com você, ó, a sua questão é essa, procura uma ajuda terapêutica, que ele vai te dar, o psicólogo ele vai te dar esse suporte para você sair dessa situação, porque não é só o medicamento. Sim, Porque às vezes a gente fala, não, estou tomando medicamento, vai funcionar. É um conjunto. O remédio funciona junto com a terapia, porque senão você vai tomar só ali e vai continuar, né? O remédio ele vai fazer aquela função farmacológica, onde vai diminuir a sua percepção, vai alterar seu sistema ali, só uhum, que você precisa falar, você precisa sentar, você precisa mudar a sua rotina, que é uma outra sim, questão que as pessoas hoje em dia, não, eu não consigo, eu não dou conta, eu não sei, mas peraí, eu preciso ajustar a minha rotina. sim, Né? A gente verdade. hoje, né, eu vi uma reportagem falando que a nossa juventude hoje está vivendo um momento de cuidar da saúde. Uhum, Isso é sensacional. Né? Todo mundo fazendo atividade, todo mundo correndo, é lindo. Mas é só isso. Né? verdade. É, Correr é lindo, mas tem mais coisa aí por trás. tem que, além do cuidar do externo, tem que cuidar do interno, né? Do interno, que é da mente, que é respeitar, sabe? Tem um filme que eu acho fantástico, que é o Divertidamente, Não, muito que bom. ele trata ali, ilustrando as emoções. Sim. E é bem dizer aquilo. Aí, uma pergunta que eu quero deixar para todos nós aqui. Lá no filme mostra que quem domina a emoção da mãe é a tristeza. Quem domina a emoção da menina é a alegria. Uhum, Quem domina o pai é a raiva, né? Mas com equilíbrio. Se sim. você for observar mais detalhes, com equilíbrio. Aí hoje para você, qual a emoção que te domina? Como que ela te controla? Que a gente tem que descobrir isso, sabe? Sim, Peraí, verdade. Gisele, você fazendo essa pergunta me fez refletir sobre um moleque. Mas é importante a gente descobrir, porque às vezes é a tristeza que domina, que eu sou uma pessoa mais melancólica, tenho mais episódios, né, de tristeza, mas eu não vivo triste, é Sim, diferente. sim. Não é algo constante, né? É algo momentâneo ali, né? Sim, sim. E toda emoção, ela é momento, eu preciso dela. O medo, eu preciso dele. A raiva, eu preciso dele. O nojo também. Todas as Sim, emoções, Deus, ele é tão perfeito que ele faz ali tudo que a gente vai precisar. Só que tem sim, que ter um equilíbrio sobre elas. sim, É verdade. eu controlar elas, conduzindo, né? Que às vezes a gente fala, eu controlar é eu não sentir. Não, não vou sentir raiva. Não, eu preciso sentir a raiva, mas eu preciso controlar. Trabalhando a minha respiração, compreendendo o porquê que eu estou com raiva, né? O que, que está me levando. Ou se eu sei que eu estou com raiva, eu vou saber como que eu vou falar com alguém, né? Sim, Eu verdade. estou estressada, peraí. Né? Eu estou assim que eu estou estressada. Então, peraí, eu vou respirar, não vou responder agora, depois eu respondo. Isso é ter controle. Isso é controlar. E não, tipo, não conversa comigo que eu estou com raiva. Isso não é ter controle. Sim, É você esquivar da sua emoção. sim, verdade. É você negar aquilo que você tá sentindo, né? Sim, sim. Aí acaba que você adoece. Você não quer transparecer o que você está sentindo e aquilo vai só aumentando. Aí te gera insônia. E tem adoecimento psíquico maior do que você não dormir, Não. o estresse aumenta, tudo aumenta. Não, Então, ter boas noites de sono te sim. ajuda a ter um equilíbrio emocional. Não, a noite de sono é essencial, né? Igual você falou, de cuidar do corpo. Comecei a fazer academia e teve um dia dessa semana que eu dormi muito mal. E no outro dia eu vi o reflexo disso no meu dia todo. Uma noite mal dormida ali me deixou mais estressado, me deixou mais cansado, me deixou às vezes com vontade de fazer nada, né? Então, os pequenos detalhes, às vezes, que a gente não dá importância, é realmente importante, né? A gente ignora. Então, assim, são pontos importantes. Que pontos importantes? Eu dormir bem, eu me alimentar bem, eu ter um momento de relaxar, sabe? A gente sempre em intervenções terapêuticas, qual que é o seu lazer, qual que é o seu hobby, né? O que você faz para relaxar, para você se desconectar de tudo. Ah, eu pinto, eu bordo, eu corro, eu leio livro, eu assisto série, Sim, né? Mas aí tá, e aí? Eu tenho que me descobrir
descobrir. Ah, Zé, eu não sei o que eu gosto de fazer. Eu escuto muito aqui no consultório. Não sei o que eu gosto de fazer, eu me perdi. Tá, então vamos tentar se descobrir, vamos experimentar uma coisa nova, né? sim. Porque quando você se descobre em algo novo, você dá oportunidade para você recomeçar. E isso não quer dizer, né, que tem uma outra questão, né, que a gente escuta muito. Ah, Zé, mas eu já estou com 40 anos. Ah, mas eu já estou com 39 anos, com 35 anos. Zé, eu tenho 18 anos já. Tipo assim, como se fosse, se eu fosse É, morrer ali no outro dia. é verdade. E não, É, então porque, você começa a pôr limite. sim. E a pessoa, às vezes, ela se acha, né, que ela tá numa tal idade ou que tá vivendo tal etapa da vida, fala assim, ah, não, isso aí já passou pra mim, isso aí já não serve mais pra mim, não, eu não preciso disso não, eu tenho muito mais outros problemas, eu vou ficar me preocupando com isso não. E às vezes você não cuidar, né, de uma parte, aí que vai desencadear mais problemas ainda, né? Sim, sim, você acha que você não precisa recomeçar. E sim, não tem uma idade certa para você recomeçar. Eu posso começar a caminhar hoje, a fazer uma atividade física hoje, a uma dieta hoje. Eu posso aprender a andar de bicicleta hoje. Sim, Tem uma paciente que diz, Zélia, eu vou aprender a andar de bicicleta com 34 anos. Eu, que maravilha! Você sim, precisa se descobrir. sim, E voa, porque ali te dá um gás, te dá um ar de que eu tô viva, sabe? sim, E verdade, também postura, tudo fala, o nosso corpo fala. sim, Então, como eu me visto, como eu me arrumo, como eu cuido de mim, tudo fala se eu tô viva, sim. né? Porque às vezes a gente acha que só abrir o olho e falar é sinal de que eu tô viva, e não. Tem muita gente aí vivendo, assim, existindo, Empurrando com a né? barriga, né? Empurrando com a barriga, mas eu preciso viver com intensidade, sabe? Sim, Ontem eu fui ver, uma amiga minha veio para cá, eu fui levar ela para ver o pôr do sol. Sabe? Aí todo mundo, nossa, ideia, que passei mais sem graça. Eu que sem graça, gente. Aqui na minha região tem um lugar lindo, aberto, sim, aqui, ó, no Heliópolis. Você vê o pôr do sol. Olha que coisa mais maravilhosa, você parar para ver o pôr do sol. E a gente está vivendo momentos iFood, sim, a gente quer tudo rápido. Na instantâneo, casa, a gente põe uma água para esquentar no micro-ondas 30 segundos. 28 a gente já está lá apertando o dedo para parar, para a gente tirar ela antes. Mas era só 30 segundos. Mas a verdade, gente quer tudo muito rápido. E essa rapidez está adoecendo, porque frustra, gera angústia, gera raiva, gera estresse. A gente não está conseguindo viver. sim. E isso é um outro fator de adoecimento. Sim, verdade. É saber aproveitar os pequenos detalhes da vida, né? É saber valorizar, igual você falou aí, o pôr do sol. Às vezes para a pessoa assim pode ser algo nada a ver, mas se a gente parar, contemplar aquilo que Deus está fazendo, né? Porque está ali é porque Deus está fazendo, né? Deus está permitindo aquilo ali. Então é saber aproveitar isso, né? Sim, aproveitar. E é algo simples, sabe? Jesus é simples. E a Sim, gente está deixando de viver o simples. sim, Né? A verdade. gente quer viver o engajadinho, nada contra. É maravilhoso viver isso também. Só que a gente está perdendo a essência ali do simples para viver algo que geralmente empacota a gente num quarto. Não, vou ver minha Netflix, minha Sim, série. Aí te empacota num quarto fechado, de preferência escuro, né? uhum, Aí você perde o brilho, você sim, se isola, sim, né? É verdade. gostoso ter esses momentos, né? De eu ficar no quarto, vendo uma série, eu amo. Só que também eu necessito de ver o pôr do sol, de sentir o sol quente no rosto, de Sim, escutar barulhos, né? Então, muitas coisas a gente está se perdendo por falta de paciência, por se isolar numa caixinha que está adoecendo a gente viver naquela caixinha. Então, eu preciso sair para me permitir. Que aí você vai ver assim, nossa, olha como que Deus é lindo, né? Ontem minha menina, né, eu tenho um casal, aí a minha sim. filha tem 5 anos, ela, mãe, põe aquela música, eu, qual música? Ela, o maior pintor do mundo, Olha, do pôr do sol, olha que lindo. sim, pra você Eu falei ver. assim, gente, olha pra você ver, o maior pintor do mundo. Aí ela Sim, falou assim, mãe, tá pintando a nossa história, olha que lindo. É Deus, como você falou, Deus fez aquele pôr do sol pra gente e muitas vezes a gente não desfruta dele. sim, Ou tem, né, situações que nos permitem não desfrutar, né, estar trabalhando. sim, Mas verdade. é aí, eu tirar um tempo para mim, Sim. né, caso eu me colocar na agenda. Qual foi a última vez que você se colocou na sua agenda? Nossa, essa frase é impactante, viu? Qual foi a última vez que eu coloquei na agenda, realmente? Às vezes a gente tá numa rotina ali do dia a dia tão movimentada, tão no, automatizada ali, sempre fazendo as mesmas coisas, e quando a gente vê, a nossa vida já passou.
aquilo que a gente queria fazer, a gente acabou não fazendo porque a gente deu prioridade para outras coisas, né? Sim, sim, a gente sempre tem aquela frase pronta. Eu não tenho tempo, Sim, eu não verdade. consigo, eu trabalho muito. Ou não, eu tenho metas, sonhos. Ah, eu quero trocar de carro, então eu não posso parar. Ah, Sim, eu quero um emprego novo. Ah, eu quero passar num concurso, eu tenho que estudar. Sim, eu entendo, você tem que estudar. Eu lembro lá em 2012, na época da faculdade, que todo mundo saía, né, aquela reunião de família para almoçar, churrasquinho. Aí eu falei assim, não, eu vou. Você não tem que estudar? Eu vou, mas eu vou levar tudo. Eu levava tudo, montava numa mesa só para me estudar. Eu estudava num cantinho, ia lá, comia um churrasquinho, estudava num cantinho, conversava um pouquinho, muito bom. para não ficar presa, Sim, né? Que muitas vezes a gente se entrega muito e sobrecarrega, gera uma ansiedade. Eu me cobro ao extremo, eu tenho que passar, eu tenho que ter boas notas, eu tenho que tentar, eu tenho que conseguir. Então você entra num estágio de autocobrança que você nem consegue relaxar mais. Aí eu tentava ter aquele equilíbrio. Ter um momento de estudo, mas também ter um momento de resenha, de sentar e conversar, de bater um papo, sim, de ir numa conferência, de estar num culto. O ritmo só ia diminuindo. Eu preciso diminuir o ritmo. Eu não preciso parar. Eu não preciso excluir, sim, né? Que é o que, infelizmente, a gente muitas vezes faz, né? Se exclui, se sim, isola. Aí verdade. o adoecimento bate. Sim, Aí verdade. vem. Só que é dois pontos, né, Carlos? É a questão do eu me excluir e eu não inserir demais. Por isso que eu volto a falar. Temos que ter um equilíbrio. Quando a gente tem um equilíbrio, funciona. Se eu Sim, faço o excesso demais, me adoece. Então, eu gero um equilíbrio onde eu vou fazer e vou descansar, onde eu vou parar e vou fazer. sim, verdade. Ô, Gisele, pegando esse gancho aí de profissão, de estudo e tudo mais, eu acho que uma das maiores dificuldades de todo cristão é saber como aplicar a palavra de Deus no nosso dia a dia, sabe? Na nossa profissão, no nosso estudo. Igual eu faço uma oração todo dia para Deus, eu falo assim, oh, Deus, me ajuda, sabe? A impactar aquele pessoal do meu serviço, me ajuda a levar a palavra do Senhor no meio do meu trabalho. Na sua profissão, como é que você tem feito isso, sabe? Igual você falou que foi Deus que te direcionou, você sonhava com outras coisas e Deus acabou te direcionando para isso e tudo mais, mas como que a gente, nós cristãos, podemos aplicar e como você tem aplicado Deus no seu dia a dia aí? Então, é como você faz, sabe? Eu sempre faço a oração do meu espaço, tá? Existe uma ética profissional que a gente tem que estar respeitando, né? Que eu não vou falar aqui para o meu paciente, ó, vem cá, vamos aceitar Jesus, você precisa aceitar Jesus para vencer essa situação. Sim, A questão não é essa, é uma leveza. Eu falo que existe a leveza que Jesus vem assim, sabe, transbordando, sim, transbordando dentro do espaço. Eu faço a oração antes, eu oro antes, falo com o Senhor, Senhor, manda pessoas. Né? Como aquele filme Quarto de Guerra, eu me identifiquei nó, muito, ela fala, manda uma pessoa, Senhor, e eu falo, Senhor, todos os meus pacientes que passam aqui no meu consultório não é em vão. Não foi um acaso, não foi indicação de fulano, não foi. Foi resposta da minha oração. Porque eu faço a oração e eu peço Deus, Senhor, traga. E o que, que eu direciono a essa pessoa? Trabalhar o equilíbrio, corpo, alma, espírito. Né? E quando a gente fala da espiritualidade, a gente permite com que esse paciente, com que ele viva a espiritualidade dele. Então, aí sim, é nesse momento ali que Jesus vem e transborda ali. Quando eu trabalho os três pilares, corpo, alma e espírito. Que aí eu devolvo para esse paciente, fazendo com que ele enxergue em que situação que ele está na espiritualidade, em que situação ele está cuidando do corpo e em que situação ele está cuidando da alma. Aí, a partir dali, ele começa, né, a encaixar. E eu sim, sou cristã antes de ser psicóloga. sim, Muitas pessoas me perguntam, eu queria uma psicóloga cristã. Pergunta para outra, tem a gente, ou lá na minha igreja mesmo. sim, Lá na minha igreja, antes de eu formar, todo mundo já me conhecia, uhum, né, como psicóloga cristã, sim, né? Então, isso assim, todo mundo já sabe. Eu não escondo isso de ninguém. Só que aí, para trazer isso aqui para o consultório, é através de leveza, né? Sem impor nada para sim, ninguém. Todo mundo que entra aqui já entra sabendo, né? Ah, eu já sei que você é cristã, ainda falo que eu sei que você é cristã, e por isso que eu estou aqui. sim, Então, é porque Jesus mesmo já traz essa pessoa para cá, né? Eu atendo pessoas de determinadas religiões, aí a partir dali elas chegam, ainda, alguns até assustam. Nossa, você é crente, mas você é diferente. Ainda eu escuto isso, você é crente, mas você sim, é diferente. E eu falo, nossa, e glória a Deus por isso. Eu fico sim, feliz que glória a mesmo eu Deus. sendo crente, você está aqui. Porque é o Espírito Santo que convence.
que eu transmito para essa pessoa é a leveza de Deus sobre a minha vida. Aí a transformação vem, né? Que a pessoa vê aquela leveza e encaixa. E um outro ponto, que Deus ele me deu o privilégio de atender na associação lá da minha igreja, que é o Ato de Amor, como trabalho voluntário, e eu vejo ali a essência de Deus ali, porque você está fazendo algo para Cristo, você está servindo. Então aí Deus vai e transborda. Eu vou levando tudo com leveza, Sim, sem imposição, né? A leveza mesmo do falar, do cuidar, do olhar, do acolher, sim, sabe? verdade. O acolher diferente, o escutar diferente. Vamos observar onde você acolhe a dor daquela pessoa e volta para ela assim, vamos fazer diferente, né? Tem alguns estudos que falam que a fé é o fator principal de cura. Olha Isso é só. científico. Se a pessoa estabelece a fé dela, eu mando para o seu artigo, eu falo assim, gente, esse artigo é o que eu tenho ali na gaveta, para falar assim, não foi a Gisele, Uhum. né? Foi uma comprovação científica que a ciência trouxe mostrando, que se a gente for estudar tratamento do alcoólatra, né, do alcoólatra, o que acontece? Tem uma fé estabelecida ali, tem uma religião ali que ajuda. Existe medicamento, existe acompanhamento psicoterapeuta, Sim, mas também existe o fator fé, né? Que é onde a pessoa se encontra e busca uma mudança na vida dela. sim, Olha verdade. aí. Verdade. Então a gente vai trabalhando assim. Eu falo que às vezes eu vou comendo pelas beiradas, né? Mas com uma leveza, fazendo o paciente enxergar ele dentro da fé dele e a fé dele transformando a vida dele, né? Sim, E trazendo vários exemplos da Bíblia de personagens assim, que transformaram a vida. Eu falo assim, até Jonas, que é sim, uma das ministrações que mais impactou minha vida, porque ele desejou a morte dele sim, em meio a um propósito. Ele tinha uma missão, ele tentou fugir, esquivou, mas ele foi, depois ele foi, obedeceu. Aí, no meio da aflição, da angústia dele, ele orou, ele buscou Deus, sim, e depois, de novo, lá debaixo da árvore, ele prefere tirar a vida dele, mas ele fala com Deus, Senhor. Ele busca, ele usa a fé dele para salvar, para tirar ele daquela angústia que estava dentro sim, dele. verdade. Né? Ele tirou. Aí, se a gente for olhar também, Davi, como outro personagem ali que, tipo, ele louvava e conversava com ele mesmo. Ele começava a ó oh, minha alma, né? Interessante Então, o quê? Ele não demais. estava orando, Sim, né? Ele não estava, ele estava falando com ele, tipo assim, o que está acontecendo comigo, tentando entender o que né? tá Que é passando o que a dele. gente, aí é o que a gente tenta, sabe? A gente perdeu a essência de se perguntar, de conversar consigo mesmo. E é essa transformação que vai nos aproximar de Deus, que vai mudar a nossa visão de olhar, a forma de olhar, a forma de se abraçar, de se acolher, né? Então, Sim, fácil, tá? Não é. A sim, gente tem que estar muito preparado, sim, né? verdade. Teve uma vez que eu tive um atendimento que eu passei muito mal. Aí eu fui, falei com o meu pastor, né? Pedi orientação dele, pedi oração, cuidado. Aí ele foi, falou comigo assim, Zé, você precisa se ferir para atender. Aí na hora que ele trouxe, eu falei assim, como assim? E a gente conversando e eu entendi. Porque eu preciso me ferir no sentido assim, de doer em mim, a empatia, Sim, né? Que a sim, gente aprende verdade. lá na Uhum. faculdade. Que aí você consegue acolher, você já vai estar ali preparado com as suas armaduras, né? Para que aquilo ali não vai em você. Que a gente está lidando com vidas, né? Com almas, É algo muito né? E sério. a gente sabe, é muito sério. Não é só um atendimento onde eu vou sentar de um lado, o meu paciente do outro, e eu vou Sim, só escutar. Vai muito além disso, né? sim, com Mas certeza. Deus vai alinhando, vai preparando, vai capacitando. Aqui tem um pouquinho dos meus livros e a gente Tô vai vendo aí lendo, mesmo. estudando para poder estar aqui preparado para ter essa missão de acolher. Que a gente fala é a escuta observada, que nunca é só uma escuta, né? Sim, verdade. É aquele negócio, né? Às vezes a gente nem precisa necessariamente falar de Deus, as nossas atitudes, o jeito que a gente trata as pessoas, né? É igual você falou, e as pessoas chegam no seu consultório e falam assim, nossa, Gisele, você é diferente, né? Porque às vezes ela lá Sim, fora encontrou uma igreja totalmente distorcida, cristãos que não vivem de fato, né? Algo que eu penso muito é que hoje o que era para ser padrão está se tornando o extraordinário. Sabe, é padrão um cristão ele tratar bem as pessoas, amar as pessoas, cuidar das pessoas, mas a gente não tem encontrado isso, né? Às vezes as pessoas vão,
na igreja procurando isso, mas elas estão encontrando pessoas totalmente que estão distorcendo o evangelho, né? E quando a pessoa chega ao seu consultório, vê e fala assim, nossa, a Gisele é diferente, mas você está fazendo basicamente aquilo que Jesus te chamou para fazer, né? Sim, sim. Essa diferença está no acolher, no posicionamento de, né, como você trouxe. Eu eu oro aqui no meu espaço, Sim, né? Isso é a minha fé. Eu não estou impondo nada. Eu estou orando e a paz do Senhor vai reinar aqui dentro. sim, E se você ora naquele ambiente, a presença do Espírito Santo está lá, as pessoas sente, mas é tão um sentir tão gostoso que traz paz, que é aquele lugar que você fala, nossa, que é tão gostoso de ficar, né? sim, verdade. Que alguém orou ali. Aí a transformação vai vir por ali, ó, por você ser gentil, por você ser espelho, refletir sobre aquela pessoa a paz, a alegria, o acolhimento, o Sim, silêncio, sabe? sim, De poder ficar em silêncio, de acolher em silêncio. E é o que as pessoas precisam. As pessoas aí fora estão precisando de alguém que abrace, né? E sim, tem aquelas verdade. pessoas, Carlos, que falam assim, ah, eu vou abraçar para apoiar o erro da pessoa. Não é apoiar. Eu acho que tudo na nossa vida tem o tempo certo. Eclesiastes, eu amo, porque tudo Sim, esbarra na Bíblia. sim, Tudo tem o tempo certo, tem o tempo certo que eu vou falar, tem o sim, tempo de eu ouvir, tem o tempo de eu intervir, de eu puxar a orelha e mostrar, olha, peraí, não é bem assim também não, você está errando. Então, tudo tem o tempo certo. Só que aí fora, a gente não está esperando o tempo certo. sim, A gente quer verdade. tomar, levou. Falou, acabou. Então, é o iFood que eu te falei que a gente está É, vivendo, tem que resolver ele rápido. E não é rápido, calma. É, Jesus não foi correndo nada para resolver nada, ele foi devagar, verdade, verdade. passo a passo. Só que a gente quer ir correndo, pulando, tem não, peraí. Jesus foi devagar, foi passo a passo. Ele estava ali junto com todo mundo, mas ele estava caminhando. Sim, E a verdade. gente está, infelizmente, querendo resolver tudo rápido. E isso está adoecendo muito as pessoas. Querer resolver rápido. Até a cura rápido. Eu tenho que me curar rápido, Gisele. Né? Sim, Passando no processo do luto, exemplo, eu tenho que passar esse processo logo, eu não estou aguentando mais sofrer. Não, peraí, a gente veio aqui para a gente poder sofrer e daqui a gente vai para a glória. Lá na entender glória a a gente não vai dor, né? sofrer, não, mas tem um outro livro que eu gosto muito, que é Beijão Romance, que é A Culpa é das Estrelas. Uhum, Aí dentro desse livro, o autor fala, né? A atriz fala assim, a dor precisa ser sentida. sim, E eu marco isso na minha vida. Porque faz todo sentido. Porque quando eu sinto a dor, eu valorizo a alegria. sim, Quando eu sinto a dor, eu sei que a dor vai passar, né? sim, Que eu estou sentindo antes, eu não sentia. Se eu não sentia, é porque eu estava bem. Então, eu preciso sentir aquela dor para me voltar mais forte, com mais bagagem, com mais experiência. E tudo que eu faço, tudo na minha vida que eu faço, tem um propósito. sim, Às com vezes eu certeza. não vou entender que é agora. E, de novo, lá em Eclesiastes fala que Deus não faz nada para a nossa compreensão. Mas lá na frente eu falei assim, ah, eu entendi. Até hoje agora sim, Senhor, eu entendi por que a psicologia na minha vida. Eu Verdade. entendi o propósito, né? Mas eu quero mais. E aí? Né? Eu ainda brinco, falo assim, eu vou ter a oportunidade de fazer enfermagem, que é um sonho. Mas, Sim, no tempo de Deus, eu falo sim, com você assim, Senhor, quando o Senhor falar assim, José, agora você vai cuidar da galerinha de lá. sim, Aí eu vou. sim, Né? Onde Deus mandar eu ir, eu vou. Quando surge uma nova oportunidade, até aqui, eu falei, Senhor, né, essa oportunidade que o Senhor quer. Então, fala uhum, comigo, fala com todo mundo que está lá ouvindo, porque tem um propósito. De você estar ouvindo esse podcast, tem um propósito. sim, Né? Às vezes não é direcionado para mim, mas Deus vai usar na minha vida para alcançar alguém. sim. Ou até quem está ouvindo, não, fulano falou isso que eu ouvi, então Deus vai trabalhando ali, né? Telefone sem fio, um É, vai vai puxando juntando aqui, as outro vai peças, falando né? ali, quebra-cabeça. Sim, verdade. É muito essencial isso mesmo. Partindo para um outro assunto, Gisele, olhando o seu Instagram lá e tudo mais, eu vi que você é especializada em traumas, né? Por quê? Sim, sim, sim. Por que você escolheu? Então, eu tive uma questão familiar, né, na infância, paterna mesmo. Sim, E esse trauma paterno, o que foi isso? Eu fui rejeitada pelo meu pai desde nova, né? sim. Eu tenho uma imagem, meu pai até me lembrou essa imagem recente. Uhum,
Em 99 eu fui para casa da minha avó, como eu falei, eu sou do interior de Minas. Sim. Aí, né, a minha família é toda de lá. E minha mãe me levou para conhecer meu pai lá, eu tinha 9 anos. E quando eu fui lá, eu lembro meu pai em cima de um cavalo, na roça, na fazenda lá da minha avó, e a cena ficou na minha mente. Só que ele foi embora. Uhum. Aí ele não quis saber de mim, foram anos assim. Aí com 23 anos, veio a lei, né? Quando eu estava com 23 anos, veio a lei de pai ausente. Aí Uhum. todo mundo que estava inscrito em universidade e não tinha o nome do pai na carteira, foi automático gerada uma intimação para o pai reconhecer a paternidade, se o pai fosse vivo. Aí nisso, meu pai recebeu uma intimação, eu recebi uma intimação, eu fiquei sem entender nada, achei que era meu pai que estava pedindo, Aham. só que não, eram os planos de Deus. Aí nisso Sim. eu fui atrás do meu pai, aí ele pediu um exame de DNA, foi algo que doeu em mim, num fato assim muito grande. Ah, Zé, mas por que que você foi? Eu falei, eu estava com o documento, iria facilitar o reconhecimento, então eu fui. Sim. Aí cheguei lá, conheci meu pai. Aí o advogado ainda brincou: Nossa, você vai fazer teste de DNA? Gisele, é sua cara, que não sei o quê. Mas por questões da atual mulher dele, ele fez. E eu fui rejeitada ali pelo exame de DNA, por tudo. E nisso eu carregava uma dor muito grande dentro de mim. Literalmente virou um trauma de rejeição, onde eu me sentia rejeitada, com medo, sozinha, sem a figura paterna. Então, Sim. fui desmembrando aquilo. Hoje eu tenho um vínculo estabelecido com meu pai, não tão lindo do jeito que eu queria, mas eu conheço ele, sei, né, tudo. Só que essa rejeição gerou algo dentro de mim. Aí eu fui e comecei a estudar sobre isso e descobri que isso era um trauma. Aí Sim. eu falei, gente, que lindo, isso identifica comigo. Uma dor minha, Sim. né, que eu vivenciei, hoje eu posso trabalhar isso com os meus pacientes. Aí o trauma, hoje eu não trabalho só relacionado à questão paterna, né? Toque, acidente de carro, né? Sim. Aí é para superar, né? O meu trauma na especialização é a superação da sua dor. Aí eu falei assim, gente, dá para gente superar. Aí eu me descobri ali. Aí hoje eu ajudo homens e mulheres a passar por esse momento de trauma, de angústia, onde eles não se encontram mais com certeza, né, de possibilidades. Não, peraí, eu vou pegar esse trauma, tipo, algo simples. Fui tirar um forno, um tabuleiro do forno e Uhum. queimei a mão. Sim. Aí você fica com aquilo, você tem medo. Esse medo de ser Aí eu vou possível. ressignificar esse trauma. Sim. Aí eu busco, aí eu me perco ali, que eu acho muito lindo. Uhum. Né? Eu vou ali dentro, não consigo dirigir porque eu bati. Eu, uma vez, parei de pilotar a moto por causa de um acidente na Cristiano Machado. O sinal ficou amarelo, eu estava indo, aí eu, né, Deus foi e falou, para. Aí eu parei, um outro motoqueiro veio, pá, bateu. Aí eu falei, gente, era eu. Eu não consegui tirar a moto do lugar, eu fiquei tremendo. Aí eu parei de andar Que de moto, aí eu isso. ressignifiquei aquilo ali. Sim. Aí, a partir do que eu vi que dava para mim, né? Eu falo que Deus, ele dá o dom, né? Ele faz a gente passar por situações onde a gente consegue aprimorar elas. Sim. E foi aonde que eu me identifiquei. E eu falei assim, ah, não, então eu vou me especializar em trauma. Onde eu vou buscar a nova identidade do meu paciente, fazendo ele ressignificar a dor dele. E aí eu me encontrei lá. Aí eu fui lá, fiz a psicologia positiva, que é onde eu trabalho essa questão do equilíbrio emocional, da saúde, do bem-estar. E estou aqui. Hoje eu atendo, né, a adolescente, adulto e idoso, com outra especialização que eu nem coloquei lá no Insta, porque acaba que a gente não consegue ficar atualizando, Sim. que é a psiconcologia. Eu trabalho com pessoas que estão, né, passando pelo estágio do câncer, faço atendimento domiciliar também, mas voltado para essas áreas, onde eu atendo paciente com toque, né? Hoje eu atendo essas áreas Sim. específicas. E me encontrei, né? Ah, Zé, você não atende criança? Não atendo criança, né? Porque existe uma especialização, existe um cuidado, existe um dom, né? É A Bíblia diferente, né? fala que Deus dá o dom, é diferente. Então não Uhum. adianta eu abraçar tudo, Sim, verdade. né? Eu querer fazer tudo. Não, a gente vai aonde a gente se encontra. Então, a minha especialização em trauma, onde eu me encontrei, foi muito em dar essa oportunidade para que a pessoa ressignifique a dor dela, que foi o que eu fiz. Eu ressignifiquei a minha dor. Né? Mesmo meu pai me rejeitando lá atrás, hoje eu consigo olhar ele com outros olhos. Eu perdoei ele, me perdoei por me permitir viver determinadas situações que, né,
né? Muitas vezes a gente fala, eu vou perdoar só fulano, né? Não, eu preciso me perdoar, porque muitas vezes eu me permiti viver aquilo. Sim, Então eu verdade. olho para mim e falo, né? Eu gosto muito de usar a intervenção frente ao espelho. Você olhar para você. Só que você não vai ver só o que você está vendo ali agora. Você vai ver sua história, né? Você vai olhar lá para trás. Você vai olhar suas marcas, né? As marcas de expressões que falam, Sim, né? verdade. Quem você está se tornando. E a partir dali você ressignifica tudo aquilo, dando uma oportunidade de recomeçar. Voltando seu olhar, não, ainda há tempo, eu estou viva. Enquanto eu estiver viva, vai dar tempo de ressignificar, Sim. vai dar tempo de mudar a minha história, né? Que o meu maior desafio hoje é pegar aquela pessoa que está muito mal mesmo, e transformar a vida dela. Não porque é a Gisele que vai fazer isso. Não. É o Espírito Santo de Deus, é a ciência em si, né, que Deus criou. Então, Deus vai dar estratégia para que eu possa, através da ciência, dar vida para essa pessoa novamente, com a ajuda dela. Uhum. Se ela não me ajudar, o nosso trabalho não vai funcionar. Então, a gente trabalha em conjunto. Eu, o meu paciente, o Espírito Santo para transformação, Amém. que ele pode fazer através daquela vida. O posicionamento, o mudança de olhar. E o meu papel é fazer com que ele mude o olhar. Peraí, vamos parar de olhar o problema? Né? A Sim. gente escuta muito isso. Para de olhar para o problema, vamos olhar para a solução do problema. Porque se eu olho muito para o problema, eu estou depressiva, nada funciona, a tendência é piorar essa situação. Então, eu Sim, vou olhar para a verdade. solução. Qual é a solução? Sair, buscar, ver novos horizontes, conversar com novas pessoas, tentar algo novo, mesmo que eu me frustre. Uhum. Eu falo isso de experiência. Fui tentar fazer tricô, falei assim, meu Deus, teve uma amiga minha que falou comigo assim, Gisele, eu tô vendo seu marido tricotando e você não. Eu falei, não, eu preciso aprender tricô. Sim. Tava lá tentando fazer, não consegui de jeito, não é meu marido na maior facilidade do mundo. Falei, não acredito, Tem foi coisa que não é desse pra jeito. gente, não. Eu descobri que o tricô não é para mim, Amém. não é, mas a gente se descobre, né? Vai Sim, se descobrindo. sim, verdade. E ó que interessante, lá no o episódio 1 com o pastor Pedro, o pessoal assistem, tá muito bom o episódio. A gente falou numa parte lá sobre isso mesmo, sobre dor. Que, igual eu falei, comentei lá que eu também tenho problema em relação à paternidade e tudo mais, não tive um pai presente, e eu não sabia dessa dor, não sabia, eu tava vivendo ali minha vida tranquilamente, e foi num encontro com Deus da anunciar mesmo que Deus me mostrou que eu tinha isso lá no fundo lá no fundo mesmo, então fui no meu pai, pedi perdão, mesmo. Coisa louca, né? As coisas de Deus são loucas. Mesmo ele estando errado, a gente tem que ir lá e mostrar e falar assim: não, pai, me É. perdoa, né? Então a gente tem que cumprir o nosso papel, né? E é muito interessante Sim. isso. E é interessante porque a partir do momento que você foi lá e pediu perdão a ele, sua história mudou. Sim, É como se tivesse tirado um peso de cima de você e você ficasse mais forte e conseguisse voar. sim, Que algo estava te prendendo ali. Que é o que a gente tem. Quando a gente vem, né? Sentou aqui no divã, a gente vai começar a desmembrar toda a história do paciente. sim. Aí a gente vai descobrindo o porquê. Uma paciente usava só roupa larga, só roupa larga. Uhum, Aí, no meio da história dela, ela era a irmã mais velha, mas ela era a menor das irmãs. sim, Só que por ela ser mais velha e ser menor, as roupas dela tinham que ser maior para caber, na hora que não servisse mais nela, caber nas outras irmãs. Então, a vida dela inteira, ela usou roupa grande para as roupas passar para as irmãs dela, porque senão as irmãs, para dar para usar todo mundo, não sim, passar. Tipo, fulano pode vestir a roupa de ciclano. sim. Só que aí ela sofria com aquilo porque ela sentia vestir roupa larga. Uhum, Aí depois ela vai e se pega o quê? Usando uma roupa justa, cabendo no corpo dela. Aí ela vira e fala assim, gente, e ela sempre se achava feia. Eu sou feia, ninguém gosta de mim, autoestima baixa, segura. Aí a partir do momento que ela, você já se permitiu usar outra roupa? Não, porque desde a infância eu sempre usei essa roupa. Aí quando ela se permitiu, ela se descobriu, nossa, olha quem eu sou sem sim, aquele monte de coisa. Porque você vai carregando bagagem familiar que vai te abafando ali. sim. Só que eu preciso tirar essas bagagens, porque aqui na onde eu estou hoje, eu não preciso usar mais essa aqui, né? Eu vou Sim, deixando verdade. para trás, né? Uhum,
Na minha família, todo mundo gritava, falava alto. Não, onde eu trabalho, eu não preciso mais gritar, falar alto. Então, eu vou deixar isso para cá. Sim. Né? Onde eu trabalho hoje, eu posso ser quem eu sou, sorrir, brincar. Porque lá na minha família, meu pai brigava muito, então tinha que ser sério o tempo inteiro. Então, peraí. Aí você vai se descobrindo. De novo, bate lá naquela pergunta que eu te falei: quem é você? Você Sim. precisa se permitir se descobrir. Pera, não, eu gosto disso. Sim. Eu gostava disso porque minha família fazia acontecer dessa forma. Então, peraí, vou deixar isso aqui. Então, tem que ir deixando as bagagens e se posicionando, que é o perdão, que eu precisei liberar perdão para meu pai para ele viver a vida dela e eu viver a minha. Porque eu preciso me encontrar comigo mesmo e eu descobri que meu maior pai é Deus, é ele que me Sim. transforma, é ele que está comigo o tempo inteiro. Sim. O meu pai biológico, ele é só meu pai, né? Uhum. Existe traços dele em mim, existe, Sim. mas ele não é, eu não sou ele. Não vai Então eu determinar quem preciso você é, né? viver. Isso não vai determinar quem eu sou. Então, assim, eu sou a Gisele, filha do João Caetano e da Maria de Fátima. Sim. Mas eu sou a Gisele. Eu Sim. trago traços de personalidade dele. Às vezes a mansidão da minha mãe, a determinação da minha mãe, né? O medo do meu pai, né? Sim. A coragem da minha mãe, né? Mas tem a Gisele determinada, focada. Sim. Então, isso vem dizer quem eu sou. Né? E eu sempre trouxe para mim, sabe? Eu sempre falava comigo assim: eu vou ser melhor do que minha mãe e melhor do que meu pai. Não por ego. Sim. Ah, porque você se acha melhor. Não é isso. É porque as oportunidades que eu tenho são melhores que a dos dois. Verdade. Né? A minha mãe não podia estudar porque ela tinha que cuidar das filhas dela. Uhum. Hoje eu consigo trabalhar, consigo estudar, formei. E agora estou cuidando dos meus filhos e também seguindo a minha vida. Então, a nossa meta é ser melhor do que nossos pais, pelas oportunidades que a gente tem. Só que muitas vezes a gente não, a gente vitimiza, a gente quer viver no comodismo. Sim, Ah, tá verdade. bom, vamos forçar para quê? É. Né? Eu estou tranquila aqui, vou caçar, mexer para ir trocar de carro, vou caçar, procurar um novo emprego. Esse meu emprego está pagando as minhas contas. Ah, já formei. É tão difícil formar? Não, gente. É o limite que você está colocando sobre você. Sim. Uma outra parte que eu falo muito. Eu só vivo o que eu permito viver. Então, se você se permite não estudar, você não vai estudar. Se você se permite não trabalhar em determinado lugar, você não vai trabalhar. Sim. Porque você está colocando limite. Sim, Eu verdade. coloquei limite e daqui eu não passo. E não é assim. Peraí, deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu experimentar. Aí quando você se descobre, você fala, nossa, não é que eu sei fazer isso? Aí você se sente orgulhoso de você, Sim. você fala assim, nossa, que legal, olha onde eu cheguei, olha o que eu consegui fazer. Sim, verdade. Então, pessoal, a palavra aí da nossa psicóloga é nunca desista, né, Gisele, daquilo que você tem no seu coração. Né? Você tem um sonho, lógico, busque direção de Deus ali, mas busque mesmo, você é capaz, sabe? Deus te capacita, vá em frente, não desista, né? Eu fico pensando na história de Jó. Jó, Jó ele perdeu tudo, 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 Tudo. tudo, tudo. E mesmo assim, ele se manteve ali, mesmo contra várias pessoas chamando ele de louco, porque que ele estava continuando buscando aquele Deus, mas ele sabia que ele tinha um Deus que se tirou dele, permitiu que fosse tirar dele, é porque Deus tinha um plano maior ainda, né? Então, às vezes a gente está numa situação que a gente não consegue enxergar a saída, a gente não consegue enxergar uma luz no fim do túnel, mas Deus, ele tá no controle de todas as coisas, né? Sim, aí você falando aí de Jó, vem José, quando você fala assim, ah, você não vê mais saída, olha José. Sim, José, ele literalmente teve que ir sozinho, né? sim. Sem rede de apoio, ele teve que reconstruir sua rede de apoio, Sim, né? Ele verdade. teve que buscar algo novo, ele teve que acreditar. José, ele traz esse significado para a gente de recomeço, de dar conta, de aprimorar o que ele fazia, né? Uhum. Ele deu oportunidade, ele foi, ele teve vários tapetes puxados no decorrer da história dele, Sim, mas ele verdade. não desistiu. Sim, Ele verdade. acreditou nele. Sim, Ele olhou para ele. Eu fico me imaginando ele, assim, ele olhando para ele, falando assim: eu não estou sozinho. sim. Por mais que eu esteja sozinho, eu não estou sozinho. É verdade. É loucura, né? É É loucura. loucura, eu não estou sozinho. E ele vai, e ele acredita, e ele não desiste, ele continua lutando, ele continua enfrentando. Ele corre também, né? Que quando ele foge lá da esposa de Potifar, Sim,
que ele sabia que aquilo ali ia derrubar ele, então ele foge quando ele precisava fugir. Sim, Então vai ter momentos que a gente vai precisar fugir, que a gente vai precisar correr, porque senão aquilo ali vai derrubar a gente. E vai ter momentos que a gente vai precisar enfrentar, porque sim, quando ele vai lá de frente ao rei, ele enfrentou, sim, né? Levaram ele, prepararam ele, e ele foi lá para falar. Então, ou seja, ele se posicionou, peraí, eu tenho sim, que enfrentar esse medo, enfrentar essa situação para me poder conseguir vencer. E ele não desiste, ele corre, ele acredita, ele reconhece, né? Ele conversa com Deus, ele estabelece a fé dele, ele busca equilíbrio sobre ele, que é o que a gente precisa fazer. sim, Não desistir. Obstáculo, vamos ter um monte, um monte. E no meio da minha profissão, no meio do curso lá na faculdade, eu pensei 1 milhão de vezes em desistir por causa de nota, por causa que eu tinha que trabalhar, sim. era difícil pegar. Eu largava lá da Guajajara, que eu estudava no Guajajara, eu trabalhava em Nova Lima, estudava na Nossa. Guajajaras e morava aqui. Então, tipo, atravessava a cidade, Sim, tipo, saía para trabalhar 8, para trabalhar, pegar assim, 18 horas em Nova Lima, tinha que sair às 5h30. Então, gente, é difícil mesmo, vai ter dificuldade, não vai ser fácil, mas você vai vencer, porque você não vai desistir, você vai acreditar em você, você vai falar tempo. Não, são 5 anos, que para mim foi mais, foi 5 anos e meio. Mas eu não vou desistir. sim, Era para ter formado com 5 anos, mas aí meio a dever matéria, pagar isso, fazer aquilo. Não, não vou desistir, eu vou ficar, eu vou ir, eu preciso disso. E eu fui, eu não desisti de mim. Então, não desista de você. Acredite, sabe? Respire fundo. sim. É o que a gente tem que fazer. É verdade. Cheirar a flor, soprar a vela. Sim, Porque quando você cheira a flor e sopra a vela, você está falando assim, eu estou viva. Eu consigo. sim, Você está estabelecendo equilíbrio para você sentir você mesmo. Peraí, eu preciso, eu consigo. Então, você não desiste de você. Como José não desistiu, como outros personagens, Jó, né, que eu trouxe, sim. Ruth, Nó. que poderia ter desistido, uma mulher que poderia ter desistido, porque ficou viúva naquela época, Sim, mas ela não desistiu, ela deu oportunidade para ela. Então, a gente tem vários personagens aqui que Deus traz para a gente através de várias metáforas, mostrando para a gente assim: olha, você tem um manual, só que a gente não quer ler o manual. uhum. Nosso Verdade. manual é a Bíblia. Só que Sim, tudo na nossa vida, aqui, meu tablet veio com o manual. Quem disse que eu li o manual? Meu celular veio com o manual. Quem disse que eu li o manual? A gente quer verdade. tentar com a cara e a coragem. Sim, Só que Deus fala assim: filha, filho, vem cá, senta aqui, vamos ler a Bíblia aqui, vamos entender um pouquinho mais para você conseguir superar os obstáculos da vida. Porque sim. tem muitos, né, cara? São muitos. Nossa, é muito mesmo. É todo dia matar um leão, né? Todo dia matar um leão, mas a gente vai seguindo, a É gente não isso vai aí. desistir, não. A gente vai colocar nossas armaduras e se posicionar e falar, ó oh, Senhor, e aí, estou aqui, eis-me aqui. Sim, verdade. E esse negócio que você falando de trabalhar em Nova Lima, eu compartilho porque eu trabalho lá. É, então, Ah, eu trabalho lá no Jardim gente, que Canadá. trânsito, Jardim Canadá. já aí, eu trabalhava ali, ó, naquelas torres ali, eu ainda falava Torre Gêmeas Vila ali, da perto da Vila Serra. da Serra, nem Ah, chegava a ser em Nova Lima. aham. Tem umas torres, tem tipo um disco voadorzinho ali. Sim, Eu trabalhava ali. Aí eu pegava o trânsito ali todo, assim, e eu, como eu tinha medo de BR, sim. aí vim de moto, eu falava, não, não vou pela BR. Aí eu pegava o trânsito todo, Nossa. dançando tudo ali, ó, até Que, chegar aqui. que Até chegar na trânsito. Guajajara, pra depois vir pra cá. Sim, É o processo. sim. É o processo e eu tenho certeza que esse momento que você passou foi importante pra você, né? Porque te Muito, fortaleceu muito, muito. né? Me fortaleceu, me deu estratégia, me deu forma de olhar, de enxergar a situação, de valorizar o que eu vivo hoje, né? Sim, Então, tudo na nossa vida são processos. Deus me apresentou pessoas lá, né? E eu tive que levar Jesus para aquelas olha pessoas só pra lá. você ver. E hoje eu Verdade. estou do lado de cá, né? Uhum. Trazendo, vivendo outras oportunidades, porque a de lá encerrou. E é o que a gente tem que entender também, sabe, Carlos? É fechar ciclos. Sim, Tem momentos na nossa vida que a gente vai fechar ciclos. Tem momentos na nossa vida que a gente vai deixar pessoas partirem. sim, Aquela pessoa mais chegada que você não quer deixar partir, você vai ter que deixar, né? Eu não vou lembrar agora, mas na Bíblia tem uns amigos que era muito amigo e depois teve que deixar partir, teve que sim, deixar ir, sim. né? Então tem pessoas na nossa vida que a gente vai ter que encerrar ciclos para a gente viver novos ciclos, novas Sim, oportunidades. Não que aquela pessoa está prendendo a gente, não é isso, mas é porque eu precisei colher tudo que eu precisava aqui para transbordar em outra pessoa.
Sim, verdade. Aí eu vou aprender coisas com o Carlos aqui, que eu vou transformar no Pedro, vou transbordar no Pedro. Vou aprender coisas com o Pedro que eu vou jogar na Gisele. Sim, Vou aprender coisas com a Gisele que eu vou divulgar para ajudar a Maria. Né? Então, vou conhecendo novas pessoas. E tudo bem. sim, Só que a gente verdade. quer ficar preso. A gente não quer distanciar das pessoas, a gente quer elas por perto. Só que Sim. vai ter hora que eu não vou conseguir ter todo mundo por perto. Tudo bem. Eu preciso entender que amizades vêm, amizades vão, para mim poder me descobrir. Sim, E verdade. tudo bem. Verdade. E a gente pode pegar um exemplo que é ali com Jesus mesmo, os apóstolos, eles ficaram ali um tempo caminhando com Jesus e tudo mais, mas chegou um momento que eles tinham que se separar, cada um ir pro seu canto, pregar o evangelho, alcançar mais pessoas, e é sobre isso, né? Há momentos da É nossa vida sobre que a gente isso. vai viver junto ali, mas vai chegar um momento e falar assim, não, a partir de agora é cada um pro seu canto, vocês aprenderam, tiveram comunhão, mas é igual, por exemplo, as células. As células ali, a gente vai ali e tal, vai crescendo e fala assim, não, chega um momento que tem que multiplicar, gente. Chega um momento que tem que alcançar mais casas, né? Então é sobre isso. Juntou, vai ter um Sim, momento de se espalhar também. é bem isso mesmo. Eu vou me alimentar aqui, vou colocar ali, vou encher o vaso aqui e vou transbordar o óleo ali. Sim, E eu vou vivendo assim, tudo bem, né? É porque hoje em dia muitas pessoas sofrem muito com a amizade, né? Isso é algo muito sério. sim, Sério mesmo, porque eu sofro porque fulano não conversa mais comigo, ou por que eu fiz, por que eu falei. Não, respira, tem um motivo para tudo acontecer. Né? sim. Que eu falo por causa dessa autocobrança, principalmente no meio dos adolescentes, dos jovens, tem essa, né, Sim. de que eu querer estar bem com todo mundo, conversar com todo mundo, paz e amor. Só que você vai ser paz e amor, mas você tem que entender que ciclos se encerram, para você dar oportunidade para o mundo, para recomeçar, para reconstruir. Né? Sim, Então, tem verdade. É, amizades. é. E você citando essa parte de jovens, você falou, né, que trabalha com jovens a partir de mais ou menos de qual idade ali que você começa a atender? Hoje eu atendo adolescente a partir de 12. 12. Eu abaixei o leque para 12 por causa de algumas demandas que eu tenho lá na associação. Sim, Aí eu até comprei aqui, ó, para eu poder aprender mais o cérebro do adolescente, sim, porque é essa questão do mais de leque mesmo lá da demanda da nossa igreja, da associação. sim. Então, eu abri para 12 anos. Mas, preferencialmente, se eu for abrir minha agenda hoje aqui no meu consultório, eu atendo pouco essa demanda. Uhum, Mas na associação eu atendo essa demanda, aqui mesmo, hoje eu atendo mais de 18 para cima. sim. Mas é mais para acolher mesmo, sabe? Eu falei, se Deus está mandando, eu falo com ele, você está É, mandando muito adolescente para mim, né? Então sim. me capacita aí Pra cuidar e desse tem povo aí, alguma né? coisa. Eu falo assim, não, tem alguma coisa aí que Deus quer trabalhar ali comigo nessa faixa etária, né? Hoje eu tenho duas crianças, eu acho que Deus está me preparando para meus adolescentes futuros. É, Então, eu entendi, Senhor, eu entendi. Aí eu estou me preparando, aí eu atendo essa demanda. Né? Eu estou com planos futuros de fazer uma pós, uma especialização voltada para essa área, para capacitação mesmo, né? Eu acho que conhecimento nunca é demais. A gente aprende, aprende. é, ô Gisele, como é que tá sendo? Você falou de jovens aí e tudo mais. Como que tá sendo lidar com essa faixa etária assim? Como é que tá essa geração, né? Um lado mental mesmo. Como é que tá sendo cuidar desse pessoal? Olha, tá sendo muito difícil, porque eu falo que os adolescentes hoje, eles estão, não vou falar retrocedendo, mas eles não estão tendo a preparação que a gente teve, sabe? De Sim. responsabilidade, de dar conta, de coragem. Então, muitos adolescentes hoje, não são todos, não vamos generalizar, mas uma boa parte dos adolescentes estão chegando com uma despreparação. Não que eles têm que dar conta. Uhum. Os adolescentes, eles não têm que dar conta, mas eles têm que se enxergar que é capaz. E hoje em dia os adolescentes, eles não estão enxergando que ele é capaz, que ele sabe, que ele é de valor. Ele já chega assim, eu não sei fazer e eu não vou buscar preparar porque eu não estou na idade disso. Uhum. Então eles já chegam com essa demanda. Meu pai cobra muito de mim, minha mãe cobra muito de mim, mas é uma cobrança natural de desenvolvimento do adolescente, para fase adulto, né? Sim. Para fase adulta. E hoje eu pego muito adolescente com crise existencial, que é natural, eu tô deixando de ser adolescente, vou virar adulto. Uhum. Só que muitos com 23, 25, que não se vê adulto, se vê um adolescente.
É como se a maturidade não tivesse chegado nessa faixa etária. Sim. Aí eles se perdem ali, né? Então tá sendo difícil por isso, para eles poderem enxergar a identidade deles ali na fase que eles estão vivendo. Só que muitas vezes eles não se enxergam ali, né? Alguns, né? Tem outros que eu já atendo que eu vejo, mas eu vejo muito reflexo, né? Se a gente vai montar ali, né, o genograma familiar, a gente vê reflexo dos pais em cima deles. Aí você Sim. vê e fala assim, não, ele age assim porque o pai trata assim, a mãe trata assim. Então, isso dificulta o nosso trabalho. Então, eu gosto muito, né? Eu gosto muito de trabalhar essa questão familiar, né? Vamos trabalhar a família como um todo, aí eu trago o pai, trago a mãe, vamos trabalhar isso, sobre o seu filho, que aí a gente vai desconstruindo algum comportamento que os pais trazem. Na nossa faixa etária, né, na nossa fase, na fase da adolescência que a gente passou, a gente não tinha esse turbilhão de informação que eles têm hoje. Verdade. E hoje ele tem muita informação que não ajuda. Aí eles pegam aquilo tudo, coloca neles Fica perdido. e não é para colocar. Fica perdido. Aí é onde a gente fala a crise existencial, que ele se perde ali dentro deles. Aí, peraí, vamos desconstruir, né? Vamos mostrar para você quem é você, o que você pode fazer nessa sua faixa etária, onde você vai se descobrir, onde você vai se permitir, né? Para você Sim. construir algo e construir algo novo. Porque ele está se conhecendo, né? Uhum. O adolescente, ele está se conhecendo. Então, ele está deixando de ser criança, onde todo mundo faz tudo para eles, onde eles vão ter uma identidade. Peraí, eu vou poder escolher, eu vou poder fazer. Aí é onde ele entra em conflito com ele mesmo. O que eu dou conta e o que eu não dou conta. É É, bem trabalhoso. é trabalho. É difícil, né? A gente já foi adolescente, então a gente sabe como é que é. Sabe? Então, eu acolher eles ali, né? Sim, verdade. E né? Mas são desafios para todas as faixas etárias. Hoje a gente tem muito adulto aí que é adolescente. que dá trabalho também, né? Dá trabalho também, então a gente tem que ter paciência. Que é o de novo, a gente não tem paciência. Então, eu não ter paciência dificulta o ajudar eles. Se eu não tenho paciência com o adolescente, eu vou só dificultar a aceitação dele, o crescimento, o desenvolvimento, Sim. né, o reconhecimento da identidade, a limitação, né, as descobertas. Então, eu tenho que ter paciência com esse adolescente, eu tenho que mostrar para ele, eu tenho que preparar ele. E espiritualizando a situação, os adolescentes hoje em dia estão sendo bombardeados com pornografia, É com verdade. droga, com tudo. Tá tudo muito fácil para eles. É. E a nossa geração, a gente teve uma sorte, porque não era tudo tão exposto quanto é hoje. Hoje é tudo muito exposto. Hoje tá em tudo, tá na música, tá na televisão, tá em todo lugar, né? Tudo. Antigamente era 9 horas da noite, a gente não ficava vendo televisão. Hoje em dia os meninos pegam a televisão dentro do quarto, é o celular e vai pra dentro do quarto e tá tudo ali, é TikTok. Gente, não assista isso, sabe? Não assista. TikTok tá adoecendo uma galera de Destruindo a adulto cabeça, e né? adolescente. Tá destruindo a cabeça, a mente, confundindo. A autocomparação. Nossa, Sim. eu falo para todos os meus pacientes, não assistam, porque não é saudável, só te adoece. Sim, verdade. Hoje tá tudo tão mais fácil e, consequentemente, tudo mais perigoso, né? Então, Mais perigoso. Então, o que a gente tem que fazer hoje, a gente pai, mãe de adolescente, é conversar mesmo, é mostrar, é falar o que é certo e o que é errado, é direcionar. Minha filha tem 5 anos, eu falo com ela, ó filha, o TikTok Influencer X não é saudável, não te ensina. Vamos assistir coisas que fazem a sua mente pensar. Ela tem 5 anos, eu falo. sim, Sua mente está pensando sobre o que você está vendo? Não tá? Não vale a pena. sim, verdade. Porque te adoece. Você vai se perdendo. Você fica mais de 2 horas passando o dedinho pra cima. Nem vê, né? Nem Poderia estar aproveitando o pôr do sol, aí tá vendo TikTok. tá vendo TikTok, lendo um livro, lendo É, a Bíblia, sim, sabe? pois Escutando é. um podcast legal, vendo um podcast aqui É, legal. ué. Mas não, tá lá com o dedinho só subindo lá, ó, 30 segundos, e é 30 segundos que você vai ver, nossa, tem 2 horas que eu tô aqui. Sim, verdade. E é um tempo que você não recupera mais, já era, né? Não, quanto a isso, não tem batalha espiritual pra te tirar a concentração. Se é na Bíblia, Sim. né? Você vai ler a Bíblia, o tanto de batalha que Nossa, tem. meu Mas Deus. se é TikTok, nada te atrapalha. É. Você fica ali pleno. Quando você vê, Verdade. já passou, foi tempo. Né? Verdade. Então, os jovens, fiquem atentos aí, por favor, não se percam nisso. Deus tem o melhor pra vocês. Ô Gisele, Sim. você também falou sobre câncer, né? E
Hoje, esse mês a gente está vivendo, comemorado, né, o Outubro Rosa. Você como mulher, o que você tem para poder falar para as mulheres, sabe, sobre esse tema? Eu acho que é o autocuidado. De novo, quem é você, né? Se você sabe quem é você, você conhece o seu corpo, conhece tudo que você sente, né? Quando a gente para observar o nosso corpo, é um olhar, sabe? O cabelo diferente, o corpo diferente, a pele Sim, diferente. E muitas vezes hoje, infelizmente, né, dentro da igreja, por falar assim, toque, a gente associa muitas vezes a pornografia. E uhum, não é, sabe, o toque feminino para a prevenção do câncer é o toque de procura, sim, onde eu procuro, porque eu já ouvi isso, sabe, Casais, eu vou ficar pegando em mim, isso não é pornografia, Deus não é contra isso. Não, Deus está te alertando a você sim, olhar e conhecer o seu corpo com limites de prevenção à sua saúde. Então, nós mulheres temos que ficar atentas a qualquer tipo de sinal, seja uma secreção, né, ali nos seios, seja um carocinho diferente. Às vezes não é algo visível. Por isso que uma vez por mês, de 15 em 15 dias, você faz o toque ali, né, para você se descobrir. Isso não é pornografia, isso é prevenção para sim, a sua saúde. Né? Hoje a gente fala ali voltado para o outubro por câncer de mama, mas tem outros tipos de câncer que sim, atua ali no nosso corpo e muitas vezes a gente vai descobrir por algo que a gente não percebeu. Então, volte a olhar para você, né? A intervenção de se olhar no espelho é eu olhar, eu enxergar o que eu tô vendo ali, né? sim, O que meu corpo está transparecendo. Então, se eu observo aquilo, eu consigo cuidar de mim. Então, nós mulheres e os homens também precisam se olhar, sabe? Que a sim, gente fala aqui, né? A gente está no Outubro Rosa, mas tem também o lilás, né, que a gente vai falar do câncer de próstatas, que muitas vezes tem aquele tabu, é muito constrangedor, é sim, muito verdade. invasivo, Preconceito, né? mas é o preconceito. Mas se você consegue descobrir antes, existe cirurgia já hoje que Salva sua ajuda, vida, né? quimioterapia, radioterapia, e principalmente se tiver histórico familiar. Eu acho que o Sim, alerta também fica pra gente. Tem histórico familiar? Peraí, vamos ter um cuidado maior ainda? Vamos observar o meu corpo, observar os sinais, porque o nosso corpo ele fala. sim, Então, se você consegue olhar para ele, uma dor diferente, um desconforto diferente, né, um sintoma diferente, então você vai olhar aquilo ali e vai ter um cuidado, né? Peraí. E prevenção da saúde, eu acho que todo mundo aí que passou dos 20 anos, check-up anual é muito válido, sim, né? Se eu não faço anual, 2 anos no máximo fazer um check-up, olhar como que tá meus exames, ir no médico, né? Quando você faz um check-up, você vai eliminando. Porque o exame clínico, o exame médico, né? Tirando sangue ali, ele vai captar algum comportamento diferente, algo, anemia, né? Falta de sim, vitamina, que você vai conseguir enxergar ali e tratar. Então é um alerta pra gente, porque muitas vezes a gente só vai no médico quando tá sentindo algo muito sério. E não, né? Vamos fazer o check-up anual, que isso é uma prevenção para o nosso corpo, para a nossa saúde, para a nossa vida. Que sim, a nossa verdade. vida importa. E se a nossa vida importa, é o cuidar dela. E o cuidar dela é o olhar todos os sinais, né? Fechar todas as brechas. Sim, Peraí, né? Cuidar da minha alimentação, fazer uma atividade física, fazer um check-up anual. Faz parte da vida humana, faz parte da vida adulta, sim, né? A vida adulta é cuidar da saúde, né? E o cuidar da saúde envolve eu desacelerar e marcar um médico, olhar, fazer o toque, observar meu corpo, né? Isso tudo é sim. muito importante, né? Que infelizmente algumas vezes a gente ignora. Sim, verdade. Então, homens, mulheres, esse mês é Outubro Rosa, mês que vem é o mês dos homens. Mas é o ano todo, galera, não é só esse mês que vem não. Vamos cuidar do nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo do Senhor, cuidar da nossa mente, cuidar da gente mesmo, sabe? Igual a José falou, olhar pra nós, cuidar da gente e tudo mais. E, ô Gisele, partindo já pro final, né, do nosso podcast, glória a Deus, né? Eu creio que a gente tocou muitos assuntos importantes aqui, necessários. Então, que em nome de Jesus esse podcast alcance, sabe, pessoas em nome de Jesus. Mas no final do podcast, como eu fiz com o pastor Pedro, a gente fez umas perguntas, eu perguntei coisas rápidas, sabe? Eu perguntei e você responde rápido. Fechou? Pode fazer isso? Eu vou ver se eu consigo responder rápido. Fechou, beleza. A primeira pergunta aqui. Se você pudesse tomar um café com qualquer personagem bíblico, quem seria e por quê?
Ah, José, eu acho que o José é meu queridinho. Eu acho que eu queria escutar a trajetória dele, mas vai estar perto. É, né? Bacana. Aqui, ó. Qual versículo ou história da Bíblia mais te inspira no dia a dia? Olha, eu vou no José de novo, mas também amo Ruth. Eu acho que a Sim, história da Ruth de superação, recomeço, me inspira muito. Mas são várias, muitas, né? Romanos, renovação Muitas. da mente. Sim, Tem muitos. muita coisa. Tiago, meu filho, tem muita coisa. Tiago, falar que curo, confessar. Eu não vou conseguir responder errado. Mas amém, mas deu pra ter uma noção aí já. Deu, não deu? É, a terceira agora. Se sua vida tivesse uma trilha sonora, qual seria a música tema? Nossa. Essa aí eu acho que eu não vou conseguir responder rápido, não. Mas eu acho que é agradecer. Se fosse uma trilha sonora, eu acho que eu só quero agradecer. Gratidão, né? Só obrigada, só gratidão por todo o processo. Por mais que foi difícil, eu acho que a graça é a melhor. Obrigada, obrigada, obrigada. É, Hoje eu só sempre vim dar graça, agradecer. né? Em tudo, né? Tempos Uhum. difíceis, tempos bons, mas sempre agradecer. Sim, tudo dá graça, porque quando eu tô agradecendo, eu tô me fortalecendo. Então é uma junção. Eu Sim. acho que é aqui resume. Tem algum hábito ou rotina que te ajuda a manter a paz e o equilíbrio emocional? Leitura. Leitura. Toda vez que eu estou muito acelerada, eu preciso parar para ler. Eu sentar, eu ler, eu vou ler a Bíblia, ou vou ler um livro aleatório, mas a leitura, ela me faz eu me conectar comigo mesmo. Sim, Eu sentar e ler. E de preferência em lugares abertos. Eu acho que a minha conexão vem muito mais quando eu estou num lugar aberto, né, arejado. Isso me sim. ajuda muito. É bom. Então eu me conecto novamente ali. Você dá uma parada na vida e fala assim, ó, preciso respirar. Sim, eu preciso respirar. E por mais que a gente fale assim que vai ficar acelerado, porque a mente da gente ela não para. Mas eu coloco uma música sonora, só toque mesmo e leitura. Fechou. Qual foi o conselho mais valioso que você já recebeu e que carrega até hoje? Eu acho que é desacelera. Eu acho que para tudo na sua vida você precisa desacelerar para você se conectar. Então é para, respira e tenta de novo. Eu sempre carrego, para, respira e tenta de novo. Se reconectar comigo mesmo, porque quanto mais eu acelero, mais eu não consigo resolver. Então para, Gisele, para, Sim. respira, olha, aí vai. E eu carrego isso o tempo inteiro. Até essa semana meu marido falou isso comigo. Cadê essa frase? Ai, peraí. É bom, né? A gente parar e porque até pensa melhor, né? O que a gente vai fazer pra não fazer besteira. Sim, É, sim. E a gente não para. é verdade. Então, Gisele, foi isso. Antes da gente terminar, diz aí onde que é o seu consultório, as suas redes sociais, como é que as pessoas encontram a Gisele. Olha, hoje eu tô atendendo no Guarani, né, na rua Guaratinguetá 201. Fica bem esquina aqui com a Valdomiro Lobo, né? Eu atendo aqui período da manhã, de segunda a sábado, e atendo online à tarde e à noite. Meu Instagram é @Gisele Silva Psi, Uhum. né? Eu tô nesses dois. Tem meu e-mail, mas eu vou deixar aí, caso depois ele manda para vocês, e meu telefone Eu vou também. deixar Mas aqui para me embaixo, viu, encontrar, galera? sim, para me encontrar é aqui no Guarani. Eu tô aqui no Guarani todo o período da manhã. Só atendo com hora marcada. Confesso para vocês, não que eu sou muito boa, mas minha agenda eu tô com lista de espera Glória a por causa Deus. de demandas, da minha rotina. Deus, ele é maravilhoso. Eu É, falo o tempo muito bom, inteiro, é. Deus é incrível, ele é maravilhoso. Ele é que me É sustenta, isso né? aí. Eu falo que o tempo inteiro, se a minha porta hoje está aberta, é porque Deus abriu. Graças a Se ela Deus. fechar, foi porque Deus fechou. Sim. E eu dou glória a Deus por cada detalhe. Então hoje eu tô no Instagram e tô aqui, né? Precisando, pode me procurar aí com o Carlos, que eu tô à disposição. Amém. Fechou. Gisele, então foi isso. Você gostou do papo? Eu gostei muito. Gostei Amei! muito. Eu também gostei demais. Pode me convidar de novo, que eu confesso que eu vou arrumar a tecnologia que vai funcionar. Não, eu Mas acho que pode me ficou convidar. muito papo ainda. Daqui muito podcast ainda pra poder conversar. Pode me chamar, Gisele, se organiza aí que eu separo um horário com todo carinho para estar aqui com vocês, para a gente poder ter um bate-papo. Né? Às vezes a gente traz alguma demanda específica que vai ser Sim, maravilhoso. vai ser Conta muito bom, comigo. porque hoje, como a gente falou, as coisas estão muito rápidas, muito automatizadas, então a gente tá precisando de parar, respirar e cuidar da mente, pessoal. A gente precisa de cuidar da mente, que é tão quão importante Precisamos quanto cuidar da o mente. corpo.
Sim, e de novo, a gente só vive o que a gente permite viver. Então, tudo que você está vivendo, eu tenho uma triste notícia, você se permitiu viver isso. Sim. Então, se você se permitiu isso, se você não está feliz com isso, espera aí, eu preciso me permitir viver outra história. Para, respira e tenta outra vez. Amém, pessoal. É isso aí. Então eu espero que vocês gostem desse episódio, que eu tenho certeza, pessoal, é algo que é muito necessário, não só no meio da igreja, no meio do mundo mesmo, a gente cuidar da mente. Então se inscreva aí no canal, deixe seu like, siga, vou deixar as redes sociais da Gisele aqui embaixo. Siga as redes sociais do Jesus Talk também. A gente está aqui no YouTube, a gente vai estar no Spotify. Acompanhe o nosso Instagram e eu tenho certeza que a gente vai falar de Jesus e viver o evangelho, né? Viver o evangelho não só com o corpo, mas também com a mente, pessoal. A gente precisa de transformar a nossa mente para que a gente possa viver as maravilhas de Deus na nossa vida. Então, Gisele, muito obrigado de novo pela sua disponibilidade, por achar esse espacinho na sua agenda aí. Eu tenho certeza que a gente tem muito mais conversa pela frente aí, tenho certeza que vai ter muitos outros momentos. Então, muito obrigado. Deus abençoe o seu consultório, Deus abençoe sua família, Deus abençoe sua casa. Que em nome de Jesus você continue sendo usado por Deus, em nome de Jesus. Viu? Muito obrigado. Amém. Eu que agradeço.